4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Carla Eliane de Oliveira. Ela colocou assim, ó: coloca essa música para o meu bebê, o Derek. Ele ama essa música. Então tá aí, Carla e Derek, a música que você pediu. Aê! Você pode fazer como a Carla, entrar pelo e-mail claudioneto.abccd1967@gmail.com. Pode pedir por ali, ou então entrar direto aí numa aula dessa nossa e fazer como o pessoal normalmente faz, pede a música por ali. Hoje estamos comemorando uma incrível marca, 45.099 visualizações, então já sabe, né? Bata inscreva, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de primeira série. Turma de história. Ué, cadê o papel da primeira série aqui? Não, aqui, primeira série. São muitas turmas. Primeira série, turma de história. No programa de vocês, nós estabelecemos, são 8 aulas. Essa é a primeira. E nós vamos tratar de Brasil contemporâneo, vamos falar sobre o mundo na segunda metade do século XX e a crise do socialismo, como ocorreram, por exemplo, as aberturas políticas na Rússia e no leste europeu. Hoje a gente começa tratando com o governo José Sarney, de 1985 a 1990. Cadê o bigode para eu dizer brasileiros e brasileiras? Eu, enquanto presidente da República... Bom, peraí. Para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que começar a falar sobre a eleição de Tancredo Neves, lá no Colégio Eleitoral, em 1985. Ela marcou o fim de uma página infeliz da nossa história, como colocam bem os historiadores. A ditadura militar caiu com o seu último general, o presidente, pedindo ao povo que o esquecesse. Mas com a morte do presidente eleito, o vice, José Sarney, brasileiros e brasileiras, ele é que toma posse aí e vai governar o Brasil. Ele é um político que cresceu no regime militar. Para vocês terem ideia, foi um dos líderes da Arena Renovadora Nacional, e depois do PDS, lá no Senado Federal, onde combateu a emenda constitucional das diretas já. Vê se pode. A marca desses anos de reconstrução democrática será a presença destes políticos ligados à ditadura militar nas esferas de participação da política do país. E em meio a planos econômicos, descontrole da economia, altos índices de inflação, denúncias de corrupção durante o governo Sarney, o país ganha uma nova Constituição, promulgada em 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, com muitos avanços e com muitos retrocessos, como, por exemplo, a legislação sobre a reforma agrária. No ano seguinte, tivemos a primeira eleição presidencial direta e, surpreendentemente, os grandes partidos ficaram de fora do segundo turno. Fernando Collor, do pequeno PRN, e Luiz Inácio Lula da Silva. Chegou a hora de falar em mim. Meu povo, minha gente. Esse era o Collor. O Lula, ele era o líder operário lá de São Paulo, né? Da chamada Frente Brasil Popular, que juntou o PT, o PSB, e o PCdoB. E eles disputaram aí de forma acirrada o segundo turno. A direita, empresários e grandes mídias estavam apoiando lá a direita, né? No caso, empresários e a grande mídia estavam apoiando lá o primeiro. E a esquerda apoiava Lula.
Mas o Collor acabou vencendo e acabou sendo também afastado do cargo por denúncias de corrupção e quebra de ética política. E aí o vice dele, o Itamar Franco, ele completa o mandato do Collor. Mais um plano econômico para tentar estabilizar a economia. Surge então o Plano Real. Depois vem o Fernando Henrique Cardoso. Agora chegou a minha vez de falar de mim. Rutinha, cadê você? Bom, o Fernando Henrique Cardoso, na verdade, ele cumpriu 2 mandatos. Ele derrotou o Lula nas eleições, nas 2. Aliás, a emenda da reeleição foi proposta e articulada por Fernando Henrique Cardoso no seu primeiro mandato e aprovada através de várias trocas de favores e nomeações com deputados e senadores. Ele acabou se beneficiando muito disso. E lá, em outubro de 2002, após 3 derrotas, o Lula acabou vencendo as eleições. Até que, enfim, ganhei uma. E ele estabeleceu alianças com os setores políticos mais conservadores, representado aí pelo seu vice, o empresário José de Alencar, e onde o José de Alencar, aliás, ele era do PSDB, e ele foi derrotado em meio a um período de instabilidade econômica e impopularidade do Fernando Henrique Cardoso. O PT ficou no poder até o ano de 2016, com o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, com avanços sociais inegáveis, a ponto do país ser tirado do mapa da fome pela ONU, com a expansão do ensino técnico, do ensino superior e muito mais benefícios para o pobre, o trabalhador, mas muitos problemas políticos surgiram aí, daquela velha política, acordos com distribuição de cargos para garantir uma maioria no Congresso Nacional, e aí começam a surgir denúncias de corrupção e condenação de figuras emblemáticas do partido, como o José Dirceu e o José Genuíno. Bom, apesar de todos os obstáculos, a democracia tem que ser defendida. Ditadura também tem corrupção. Nos caminhos dessa construção democrática, nós encontraremos alguns problemas. Nossas experiências democráticas, elas foram muito curtas. Monarquia centralizada, república comandada por oligarquias estaduais e coronéis, ditadura do Estado Novo, ditadura militar, enfim. Façam uma linha do tempo para ver o quanto de democracia nós vivemos, e é somente nela que poderemos sonhar com um país novo. O caminho é longo, e quem acha diferente, fica a dívida. Fica a dica. Volte a estudar a história do Brasil, e começa lá pelo ano de 1500. E por falar em história, vamos começar falando sobre o governo José Sarney. Brasileiros e brasileiras, primeiro governante civil, depois do regime militar de 1964, lá daquele golpe de 1º de abril, o José Sarney, ele foi eleito pelo Colégio Eleitoral vice-presidente da chapa, que foi encabeçada pelo Tancredo Neves, né? O Tancredo morreu sem ter sido empossado. E aí o Sarney vai tomar posse no dia 15 de março de 1985. O Sarney, ele chegou ao governo após uma série de circunstâncias inusitadas. Ele era o líder do Partido Democrático Social, o PDS, conforme eu falei, e comandando o seu partido a votar contra a emenda das diretas, e foi encarregado pelo então presidente João Figueiredo a coordenar essa sucessão aí. Com a derrota no Congresso da emenda pelas eleições diretas em 1984, a oposição forma a Aliança Democrática, que reúne políticos de vários partidos para disputar os votos do colégio eleitoral. O PDS lança a candidatura de Paulo Salim Maluf, outro nome importante do partido, e que leva aí José Sarney a se desligar da agremiação. E entra como vice na chapa do Tancredo Neves, que representava aí a Frente Liberal, dissidência do PDS, e filiou-se ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. Tancredo foi eleito, né? Mas conforme eu disse, às vésperas da posse, ele apresentou um grave problema intestinal. Pelo que se sabe até hoje,
Aparentemente ele teve uma diverticulite, segundo foi noticiado, inclusive pelos médicos da época, e passou por muitas cirurgias. O José Sarney, ele começou a governar interinamente, então em 15 de março de 1985. O Tancredo Neves morreu em 21 de abril, né? E no dia seguinte, o Sarney assume oficialmente o cargo. Empresta à sua administração o título de Nova República, que designava o programa da Aliança Democrática, formada pela Frente Liberal e pelo PMDB. E cumpre 5 anos de mandato, um a mais que o previsto na Carta Compromisso da Aliança, que foi negociada no Congresso. Em 10 de maio de 1985, uma emenda constitucional estabelece as eleições diretas para as prefeituras das cidades consideradas pelo regime militar como área de segurança nacional. A emenda também concede o direito de voto aos analfabetos e aos jovens maiores de 16 anos, além de extinguir a fidelidade partidária. Também aí estava abrandando as exigências para registro de novos partidos. Isso permitiu aí a legalização, por exemplo, do PCB e do PCdoB, e também do surgimento de um grande número de pequenas agremiações. Bom, também foram marcadas eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte em 1986. No primeiro ano de governo, a inflação chegou a 225,16%. 1º de março de 1986, o então ministro da Fazenda, o Dilson Funaro, lançou o Plano Cruzado. O plano fazia uma reforma monetária, cortando 3 zeros do cruzeiro e o substituiu por uma nova moeda, o cruzado. Bom, acabou-se então congelando os preços por um ano e também os salários, pelo valor médio dos últimos 6 meses, acrescido de um abono de 8%. Previu ainda o chamado gatilho salarial, ou seja, todas as vezes que a inflação atingir ou ultrapassar 20%, os assalariados teriam um reajuste automático no mesmo valor e as diferenças negociadas nos dissídios das diferentes categorias. Bom, o Plano Cruzado extingue com a correção monetária e criou-se, então, o IPC, que significa Índice de Preços ao Consumidor, para poder corrigir a poupança também e aplicar aí e as aplicações financeiras superiores a um ano. Bom, o Plano Cruzado ele tem um efeito imediato de conter a inflação e aumentar o poder aquisitivo da população. E o país foi tomado por um clima de euforia. Milhares de pessoas na época passaram a vigiar os preços no comércio e a denunciar as remarcações feitas. Eram os chamados fiscais do Sarney. Quem é que não se lembra? Bom, mas o plano ele logo apresentaria problemas, porque as mercadorias elas começam a desaparecer das prateleiras dos mercados. Os fornecedores passam a cobrar ágio e a inflação volta a subir. O governo, então, mantém o congelamento até as eleições, tentando extrair aí maiores dividendos políticos desse plano. A estratégia eleitoral funcionou e o PMDB, partido do presidente, venceu nos principais estados do país e fez ampla maioria na Assembleia Nacional Constituinte. Logo após a eleição de 1986, no dia 21 de novembro, ou seja, 6 dias depois, o governo lança o Plano Cruzado 2 e libera os preços de produtos e serviços, liberou o preço dos aluguéis para serem negociados entre inquilinos e proprietários e também alterou aí o cálculo da inflação, que passou a ser medida com base nos gastos das famílias com renda até 5 salários mínimos. Esse plano provocou, na verdade, um aumento generalizado nos preços. As bebidas, por exemplo, elas chegaram a subir 100%, automóveis 80%, e os combustíveis 60,16%. A inflação disparou e a população perdeu a confiança no governo.
5 meses após a sua edição, o ministro Dilson Funaro foi substituído pelo Luiz Carlos Bresser. Isso, o Bresser assumiu o Ministério da Fazenda em 29 de abril de 1987. E a inflação do mês seguinte chega a 23,26%. Esse recorde é alimentado pelo déficit público, já que o governo gasta mais do que arrecada. E em junho, o Sarney anuncia o Plano Bresser, que decretou o congelamento de preços, aluguéis e salários por 3 meses. Para deter o déficit público, ele eliminou o subsídio ao trigo e também adiou as grandes obras que já estavam planejadas, como, por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul, o Polo Petroquímico do Rio de Janeiro, o trem-bala, que ligaria Rio de Janeiro e São Paulo, e não obteve resultados. No final do ano, a inflação chegou a 366%. E em 6 de janeiro de 1988, o ministro Bresser saiu. Aí quem entrou foi o Maílson da Nóbrega. Ele assume, então, o Ministério da Fazenda e ele propunha realizar uma política econômica do chamado feijão com arroz, ou seja, conviver com a inflação sem adotar medidas drásticas, mas apenas alguns ajustes localizados para poder evitar, no caso, uma hiperinflação. A inflação, então, passou dos 366% em 1987 para 933% no final de 1988. Em 15 de janeiro, Maílson da Nóbrega apresenta um novo plano econômico. Criou-se, então, o Cruzado Novo, e ele impôs aí um outro congelamento de preços, acabou com a correção monetária, propôs a privatização de diversas estatais e anunciou ainda vários cortes nos gastos públicos, com a exoneração dos funcionários contratados nos últimos 5 anos. Os cortes são feitos, o plano fracassa e a inflação dispara. De fevereiro de 1989 a fevereiro de 1990, chegou a 2.751%. E aí foi promulgada uma Constituição em outubro de 1988, possuindo 245 artigos e 70 disposições transitórias. A nova Carta, ela fixou o mandato presidencial em 5 anos e a independência entre os 3 poderes. Substituiu o antigo decreto-lei, que foi usado nos governos militares, pela medida provisória, que perde a validade se não for aprovada pelo Congresso num prazo de 30 dias. Restringiu, então, o poder das Forças Armadas, a garantia dos poderes constitucionais. Estabeleceu eleições diretas com 2 turnos para presidência, governos estaduais e prefeituras, com mais de 200 mil habitantes. Mantém o voto facultativo para os jovens a partir dos 16 anos. A Constituição de 1988, ela limita a jornada de trabalho para 44 horas semanais, estipulou também o seguro-desemprego, ampliou a licença maternidade para 120 dias e concedeu também a licença paternidade, fixada mais tarde em 5 dias. Também proibiu a interferência, no caso, a ingerência, melhor colocando, dos estados nos sindicatos, e assegurou aos funcionários públicos o direito de se organizar em sindicatos, utilizar a greve como um instrumento de negociação, salvo nos casos dos serviços essenciais, e procurou ainda dificultar as demissões ao determinar o pagamento de uma multa de 40% sobre o valor total do FGTS, também conhecido como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, isso aí no caso das dispensas sem justa causa. Nas eleições de 1989, o governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, do PRN, derrota o candidato da Frente Brasil Popular, do PT, do PSB, do PCdoB, o Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno das eleições. O Collor contou com um amplo apoio do empresariado e das forças de direita do país, e sua campanha foi baseada na moralização do país, caça aos marajás e de um governo voltado para os mais pobres, quando o Collor chamava de os descamisados. Mas
O governo Collor e o governo Itamar Franco já é assunto para a nossa próxima aula. Então, não se esquecendo de ter muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão com você. Eu te espero na próxima aula. Um forte abraço e fiquem bem, em nome da Sociedade Educacional Curupaiti.